Amém. Então, vamos começar o nosso tempo aqui de exposição da palavra. Hoje a gente está indo para o episódio de número 5 da primeira temporada da nossa série Origens, né? Nossa série de sermões no livro de Gênesis. E o texto que a gente vai expor hoje e refletir aqui é o texto do capítulo 2, dos versículos 4 até o 17. Então você pode abrir sua Bíblia aí, permanece com ela aí, deixa ela aberta durante a exposição para você ir acompanhando o texto. Amém? Gênesis capítulo 2, dos versículos 4 até o 17 vai ser a nossa leitura hoje. Amém? O texto fala o seguinte: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores. Espera aí que eu me perdi. Todo tipo de árvores. Espera aí, gente. Certo. Agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Até aqui. Vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos ensina, nos instrui. E eu te peço, Deus, que nesse dia, Pai, nessa noite, o Senhor possa confrontar o nosso coração, possa mostrar, Pai, a verdade por trás do texto e que nós possamos aplicar, Pai, as verdades desse texto na nossa vida. Nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra e nós te agradecemos pela Tua igreja reunida aqui, Pai, nesse dia. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, a gente vai refletir aqui nesse texto, dividindo ele em 3 partes. Você deve ter visto lá na arte do Instagram que o tema do sermão é o Criador, a criatura e um lugar seguro. Então a gente vai, na primeira parte a gente vai falar sobre o Deus Criador, na segunda parte nós vamos falar sobre o homem como criatura, e a terceira parte nós vamos falar sobre o Jardim do Éden como um lugar, como um ambiente de segurança, um ambiente seguro. E aí a gente vai descobrir o porquê dessa segurança, né? Então, passando aqui pensando nessa primeira abordagem, dos versículos 4 ao 6, a gente tem informações criacionais de Deus, certo? O texto diz o seguinte: essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus
ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o texto ele começa falando para nós da gênese, da origem. Essa palavra gênese é a origem, né? Que inclusive é origens, é o tema aí da nossa série. Então esse texto começa falando dessa origem de todas as coisas, certo? Como Deus criou céus e terra. Isso de uma maneira, de uma perspectiva geral, uma apresentação em uma perspectiva geral, né? Essa história de céus e terra que simbolizam todas as coisas criadas, né? E representam também todos os aspectos da criação de Deus. Vale a gente lembrar uma coisa que a gente viu no primeiro episódio da série. Se você não esteve aqui, você pode acessar lá no Spotify e no YouTube também, momento de propaganda aí do negócio. Você pode escutar lá depois. A gente viu lá no capítulo 1, no versículo 1, uma palavra ali sendo colocada como referente a Deus e que é especificamente uma característica dele. Qual que é essa palavra? Criador. Essa palavra todos nós temos acesso hoje. Só que essa palavra é colocada no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, como sendo algo específico de Deus. O que significa? Não há outro criador além de Deus. Deus é criador. Tudo que, digamos que é criado, depois disso, não é criado, é reproduzido, é replicado. Porque criação, o verdadeiro sentido de criação é você criar a partir do nada. Deus fez isso. Ninguém mais fez isso. Portanto, essa palavra criador, lá no capítulo 1, versículo 1, está totalmente direcionada a Deus. Ela está totalmente direcionada ali como a Deus, como o único detentor dessa característica, né? Então, em outras palavras, apenas Deus, somente Deus é criador. Por quê? Porque ele cria sem nenhuma referência existente, visível, né? Tudo que a gente cria, nós criamos a partir de algo que existe, a partir de algo que nós temos referência. Um artista, por mais criativo que ele seja, ele não faz nada que não exista. Ele usa de elementos de algo que já existe, né? Você fala assim, cria pra mim uma rosa aí muito louca. Aí o cara vai e desenha uma rosa bem bonita e tal. Só que é uma rosa existe. Ele pode colocar outras características nela, mas ela existe, ele tem então uma referência. Então Deus é criador porque ele cria sem nenhuma referência. Não tem referência. Não existia nada. A terra era sem forma e vazia. Não tinha referência. Deus criou. Então, ele é criador. O homem, ele só corresponde em partículas de criatividade àquilo que ele viu Deus fazer. Ele pode ser criativo? Pode. Mas é uma criatividade que está submetida à criatividade de Deus, que é criador. Então, Deus é criador. Primeira coisa. Mas não apenas isso. O Deus que cria, esse Deus que é criador, ele também governa e sustenta soberanamente tudo que ele cria. Ele não é apenas criei, deixa aí, agora não sei o que vai acontecer, tá aí, meu papel foi criar. Não, Deus ele cria, governa e sustenta soberanamente tudo que ele criou. Então toda a criação, ela está submetida ao senhorio do seu Criador. Toda a criação. E é isso que a gente vê aqui no texto. Deus ele está aqui, desenvolvendo a sua progressão de revelação. Ele está preparando algo aqui invisível, aparentemente sem ordem, para uma realidade visível que corresponde à sua ordem. Porque o que é sem ordem para nós não significa que é sem ordem para Deus, né? E o que é
sem ordem para Deus, às vezes a gente acha que tem ordem, né? Por exemplo, às vezes nossa vida tá uma merda. Eu falo essa palavra direto aqui, daqui a pouco os irmãos vão me xingar. Às vezes nossa vida tá uma porcaria e a gente acha que tá em ordem, né? Para Deus não tá em ordem. Então, a gente precisa compreender a ordem a partir daquilo que é ordem para Deus, né? E Deus está trabalhando para corresponder à sua própria ordem. O texto diz que até agora, na narrativa, até essa altura aqui da existência, tendo já sido criados os céus e a terra, essa terra ainda não tinha gerado nada, né? O texto que a gente leu fala isso, a terra não gerou nada, nenhum arbusto, nenhuma planta, nada foi gerado. Então Deus começa aqui a apresentar um processo de ordem natural. Mas tem um detalhe: todo processo de ordem natural tem como fundamento a dependência soberana de Deus. Ele está dizendo, até agora nada foi gerado. Até agora nada foi gerado. Não tinha sido gerado nada, nenhuma planta. Por que não tinha sido gerado nenhuma planta? Porque não havia chovido. Isso não é um processo de ordem natural? O texto diz que não tinha gerado nenhuma planta, não tinha germinado nada ainda, porque não tinha chovido. E o texto também diz que não tinha um homem para poder cultivar o solo. Percebe que é uma cadeia de dependência para que algo aconteça de maneira de ordem natural. Esse aqui é um processo de ordem natural. Chove, a terra dá o seu fruto, o homem colhe. Chove, o homem prepara a terra dá o fruto e o homem colhe. Até esse momento aqui, não tem um homem para cultivar o solo e não tem a chuva. Então não tem planta. Então não tem nada gerado. Mas o texto diz que tinha uma coisa aqui. Não tinha planta, não tinha sido germinado, não tinha homem, não tinha chuva. Mas tinha uma coisa. O que é que o texto diz? Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então algo de preparação aqui. Todo o processo de ordem natural está submetido ao soberano governo e sustento do Criador. Isso aqui é invisível, certo? Quando você olha para isso aqui, não tem nada acontecendo, né? Não tem nada. O próprio texto está dizendo, não tem planta sendo germinada, não tem chuva, não tem onda, não tem nada. Só que isso é invisível e aparentemente sem finalidade para nós, mas Deus, que é criador, governa e sustenta a sua criação, ele trabalha no invisível porque todas essas coisas estão submetidas ao seu senhorio. Então, o que é que ninguém está vendo aqui, visivelmente no texto e nessa realidade? A água sendo brotada da terra, né? Irrigando ali toda a superfície do solo. Algo invisível. É o que está acontecendo aqui. Deus, ele está onde? No fundamento. Deus, ele está na origem da coisa para que a coisa aconteça. Porque toda a coisa se submete ao seu governo, ao seu sustento. É por isso que a fé, gente, é aquilo que nós esperamos, mas que nós não vemos. E ela é mais poderosa. A Bíblia vai falar que nós caminhamos por fé e não por vista. O que é que isso significa? A nossa caminhada não é para ver. Se você crê porque você está vendo, você é um incrédulo. Você não é um crente. Não é. Você é um incrédulo. Nós somos incrédulos. Se nós precisamos ver para crer, igual o Tomé, né? Ele queria ver, queria tocar, né? Que é ainda mais grave a incredulidade do irmão. Entendeu? Então, isso aqui é compreender o que Deus está fazendo
no invisível. Quando não se pode ver. Certo? É o que a gente vê aqui. E aí eu queria abrir aqui um parênteses para a gente. A responsabilidade humana, a nossa responsabilidade humana, desde sempre, tem a ver com o cultivo. Desde sempre. A primeira informação que a gente tem aqui nesse texto, a única informação que nós temos até agora, nesse texto sobre o homem, é que não existia um homem para cultivar. A nossa responsabilidade humana, desde sempre, tem a ver com cultivo. Cultivo. Para manter vivas as coisas, para manter as coisas em ordem, né? O ser humano ele deve cultivar. É óbvio isso. Tudo na nossa vida é como algo que foi plantado, que precisa ser cultivado. Se você não cultivar o seu relacionamento, ele acaba. Tem amor que sustente, irmão? Não tem. Você tem que cultivar. Os relacionamentos têm que ser cultivados. Uma amizade ela tem que ser nutrida. Nutrida. Para que haja uma vida ali. Entendeu? E aí entra o grande desafio das nossas vidas. Né? E que isso é desafiador para nós porque foi gerado pelo pecado. Né? A deficiência que nós temos em cultivar. Nós temos deficiências de cultivar. O ser humano tem deficiência de cultivar. E nós temos deficiência de cultivar porque Adão falhou na sua principal responsabilidade, que era cultivar. Então, o Deus Criador, esse Deus que a gente está falando, ele requer que todo o processo de ordem natural esteja fundamentado, esteja submetido à sua soberana vontade e à sua ação para que se desenvolva. Se não tiver esse aspecto como fundamento, não desenvolve. É interessante que o texto está apontando primeiro o que não tem, para depois falar o que tem. Não é? Porque o texto está falando, ó, já começou. Não tem ainda, mas já está sendo preparado. O solo está sendo preparado para que se desenvolva. Entendeu? E na segunda parte do nosso sermão, a gente vai ver a formação do homem enquanto criatura, né? Como parte criacional de Deus, né? Do Deus que a gente já viu que é criador, que é o Criador, né? O versículo 7 ele diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então tem coisa aqui, gente, interessante para a gente pensar nessa informação da origem do homem, certo? Na primeira parte do trabalho da criação do homem, a gente vê que Deus ele utiliza de algo da sua própria criação para estabelecer algo agora formal no sentido de que foi formado. O texto diz que Deus formou, né? Então Deus ele está usando de artifícios existentes da sua própria criação para agora formar. Então Deus ele forma a estrutura física do homem ali a partir do pó da terra. Terra essa que Deus criou, certo? Então Deus está formando a partir do pó da terra. Deus está trabalhando ali, gente, como um oleiro. A maior referência que a gente pode ter desse trabalho de Deus na criação do homem, na formação da estrutura física do homem, é como um oleiro ali. Deus está fazendo uma obra de arte. Deus está envolvido ali numa modelagem. E ele é provável que Deus ele tenha desfrutado ao máximo desse trabalho. Se você for parar para conversar com um artesão, o artesão ele não trabalha por demanda, ele trabalha pela arte, né? Tipo assim,
Cara, eu não tenho que bater uma meta por dia de tantas coisas que eu quero fazer. Eu quero desfrutar do trabalho aqui, né? Pô, eu quero ver os detalhes, eu quero... Não, ó, acho que isso aqui pode ficar melhor e tal. E não para cumprir uma meta ali, um número X de esculturas, de arte que eu não tenho que entregar. Não, o artista, ele trabalha assim. É tanto que se você for pegar um artista e mandar ele trabalhar agora por demanda, ele vai, ó, desvirtuando ali. Por quê? Porque ele não nasceu para trabalhar por demanda. Ele nasceu para trabalhar. Eu quero fazer o meu trabalho focado, atencioso, contemplando, vendo detalhes e tudo mais. É isso que a gente vê aqui. Deus está modelando, está moldando ali com o pó da terra. Ele está formando agora uma estrutura física de um homem ao seu bel prazer. Da maneira que ele acha que está perfeito. Da maneira que ele acha que está ideal. É uma obra de arte que ele está fazendo. É a modelagem ali. Certo? É isso que a gente vê aqui. Então o que a gente sabe? Deus ele criou uma bela estrutura física. Se ele está preocupado com a sua... E a gente sabe que tudo que Deus fez na criação, nos 6 dias de criação, no final do dia ele dizia que... E viu que era bom. Porque não tem como. Não tem como não ser bom. Deus é bom. Tudo que ele faz, tudo que procede dele é bom. Então, ao final da formação do homem aqui, Deus ele criou uma bela estrutura física. Deus ele criou uma estátua muito bonita ali, modelado da sua maneira, da maneira ideal para Deus. Mas o que a gente tem até aí, mesmo que belo, e mesmo que contendo a obra das mãos de Deus, é apenas uma estátua, uma escultura, né? Perfeito, mas é uma estátua, é uma escultura. Até aqui é isso. Essa estátua ela tem beleza apreciativa, né? Ela tem as mãos de Deus, mas ela não tem vida. Ela não tem vida. Interessante que na formação desse homem, que a gente sabe que se chama Adão, né? Deus ele utiliza de algo que é o pó da terra, como a gente já falou, e é interessante porque tem uma ligação do nome com o próprio nome de Adão, certo? A gente vai ver isso aqui. A palavra Adão é a tradução da palavra Adam, certo? Que significa homem. E a palavra terra é traduzida da palavra Adama, com um A no final. Igual o nome do Adão, só que com um A no final. Então Deus criou o homem do pó da terra para a terra. Ele utiliza, olha a ligação que o homem tem com aquilo que Deus criou. É intrínseco no ser do ser humano ali que ele nasceu para a terra, para o cuidado da terra, né? E aqui a gente pode pensar algo muito maior do que simplesmente um camponês, né? Um cara que trabalha com, né, com o campo, no campo, tudo mais. Mas a gente pode pensar muito mais. E aí, depois que Deus forma com as suas próprias mãos essa bela estátua aí que a gente está vendo, o texto diz que ele sopra fôlego de vida nas narinas daquela estátua, daquele boneco, daquela escultura, e aquele boneco se torna um ser vivo. Agora se torna um homem. Agora se torna um ser humano. Então, Deus, que é o autor da vida, ele, o detentor da existência, ele sopra agora da sua essência nas narinas de Adão. É interessante porque tudo que sai de dentro da essência de Deus gera vida. A gente vai ver isso muito nítido
quando Jesus cospe, em determinado momento dos evangelhos, e ele mexe ali, né, o seu cuspe com a terra e faz uma nojeira, né, uma lama ali, e passa nos olhos do cego, e o cego vê. Daqui a pouco está todo mundo cuspindo no chão, achando que o cuspe tem poder, né? Não é o cuspe, é o que sai da essência, é o que sai de dentro. É isso que gera vida. Ou seja, quando Deus sopra nas narinas do homem, não é o sopro simplesmente, é o que sai de dentro. Aquele que é o detentor da vida, ele está colocando vida nas narinas. Por isso que agora a estátua não é mais uma estátua, é um ser vivente. É um ser vivo. Agora ele tem o que é mais precioso. Ele tem fôlego de vida. Porque o texto diz que Deus soprou fôlego de vida. Ele não só soprou, não só chegou e... Foi isso. Ele soprou fôlego de vida, porque de dentro dele, da essência de Deus, procede vida. Então agora, esse homem formado da terra é um ser vivente. É um ser com espírito vivo. E não mais uma estátua. E aí agora a gente vai para a terceira parte do sermão. Deus Criador, que governa e sustenta a sua criação, que forma uma criatura do pó da terra, agora ele cria um lugar específico, certo? Dos versículos 8 ao 14 o texto diz, só beber uma água aqui. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formou. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro, e o ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. Olha as características que a gente tem aqui desse lugar. Esse lugar é um jardim, certo? O texto diz que Deus plantou um jardim. Deus é o primeiro plantador da existência. Ele plantou um jardim. E o texto diz que ele plantou um jardim, esse jardim, no Éden, que era o nome de uma região, certo? Não é que Deus criou o nome do jardim sendo o jardim do Éden. É porque o jardim ficava na região que se chamava Éden. Por isso o jardim do Éden. Então, Deus ele plantou um jardim na melhor região do Éden. Na parte leste do Éden. Ele plantou o jardim ali. Certo? E aí, ele colocou o homem que ele acabou de formar lá nesse jardim. Certo? Deus também, segundo o texto, fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Então, árvores bonitas, árvores com belos frutos, um cenário paradisíaco, perfeito, maravilhoso, estava sendo colocado ali no jardim, estava sendo formado no jardim. E aí agora a gente tem um cenário aqui interessante. O jardim que Deus plantou era nutrido por um rio da região. O texto está dizendo, né? Só observar aí. O jardim recebia o rio da região. E quando esse rio chegava no jardim, ele se dividia em 4. Gente, uma informação aqui que talvez você não saiba. Ou se você souber, amém. Não é porque você é menos inteligente ou nada, não. O jardim do Éden
ele foi o primeiro santuário de Deus. Foi o primeiro lugar santo. Foi o primeiro lugar onde Deus habita e manifesta a sua santidade. Isso vai desvendar muita coisa na história. Compreender o Éden como esse lugar, como esse santuário. Deus ele plantou um jardim e ele fez desse lugar, que é um jardim, esse lugar perfeito, maravilhoso, com árvores agradáveis aos olhos e boas para alimentos, ele fez desse lugar um santuário. Desse santuário fluem rios, 4 rios, um rio chega até ele e se espalha agora, se divide em 4. No meio do jardim, no meio desse santuário de Deus, o texto diz que estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. São as únicas árvores no jardim que o autor dá nome, né? O resto é árvores bonitas, árvores agradáveis aos olhos, mas não tinha nome. O autor não dá nome, ele dá nome para 2. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aí do jardim, o rio que chegava lá dividia em 4. O texto fala, o nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Então, só para a gente entender um pouco. Vai lembrar que essas informações que a gente tem de nomes, né? Às vezes você fala assim, como é que já tem nome essas coisas, né? Se você entra na narrativa, você vai tentando compreender as coisas a partir dela mesma. Então, essas informações de nomes que a gente tem porque o autor do livro de Gênesis, ele está relatando a história depois de um certo tempo, né? Não é Deus fazendo e ele, opa, deixa eu escrever aqui, vai fazendo aí, Deus. Você vai fazendo aí que eu vou escrevendo aqui. Não, ele escreveu depois de um tempo, relatou, por isso que as coisas têm nome, né? Quando você vai ver, por exemplo, Caim, depois que mata seu irmão, ele foge e depois ele vai e funda uma cidade, né? E quando ele foge para um lugar, uma região chamada Nod. Então como essa região é Nod? Se essa região está chegando agora, né? Então tudo isso porque é um relato de algo que está muito mais na frente. Então por isso que a gente tem essas informações. Nome do rio é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá. O que é Havilá? Né? Quem que é Havilá, pelo amor de Deus? E que onde existe ouro e o ouro daquela terra é excelente. O texto está falando isso. Então, Havilá foi um descendente de Sem. Sem é um filho de Noé, você sabe, né? Inclusive, em Sem, que é um dos filhos de Noé, se originou alguns povos, né, que se espalhou, como os hebreus, os caldeus, os assírios, os persas e os sírios, certo? Esses povos, eles se originaram em Sem, né? Na verdade, os filhos de Noé são pais de vários povos, né, da terra. O texto diz também que lá existem o bidélio e a pedra de ônix. Bidélio é uma espécie de goma aromática, né, que era muito comum lá no Oriente e que servia para medicina e que também servia para perfumaria. Então isso tinha muito naquela região ali. Aí o segundo rio é o Gion, que percorre toda a terra de Cush. Cush foi o primeiro filho de Caim, que também é filho de Noé. Então Cush era neto de Noé, certo? O terceiro rio, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. Então esses 2 rios aqui, eles se encontravam em algum ponto e eles se tornavam um só rio, certo? Cada um desses rios aqui, gente, eles estavam se espalhando para regiões diferentes umas das outras. A gente pode
Agora, pensando de maneira mais geral, a gente pode entender isso aqui como uma intenção daquilo que é a história de Deus, né? Quando a gente começou a pregar em Gênesis, uma das coisas que vocês ouvem muita gente falando é o compromisso pactual de Deus, né? Em Gênesis, pacto e aliança são a origem de uma mesma palavra, certo? Tanto faz. Pacto e aliança é a mesma coisa, né? Então Deus, ele estrutura a história por meio da aliança, por meio do pacto. E aqui em Gênesis a gente vê essa estrutura de aliança e de pacto sendo gerada, sendo construída aqui. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo, o rio da região do Éden, que chegava ao jardim, do jardim, o santuário de Deus, esse rio se transformava em quatro, ou seja, se espalhava, ele fluía para regiões diferentes umas das outras, regiões que têm como seus fundadores os primeiros a qual Deus formou uma aliança, um pacto ali. Então a gente vê aqui uma intenção pactual de Deus para todos os povos da terra. Então Deus já está se apresentando como aquele que faz uma aliança com todos os povos da terra. E a gente está onde? No jardim. A gente está no jardim ainda. Deus já está se apresentando com intenção de aliança para todos os povos da terra. Aquilo que está saindo do santuário de Deus, do jardim, se espalhou. Está gerando vida. Está gerando vida para os povos da terra. Para vários povos espalhados, para várias regiões. E aí, dos versículos 15 a 17, o texto diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, nesse lugar, que é o santuário de Deus, que é um lugar de plena comunhão, que é um lugar que fluem rios de vida para os povos, Deus coloca o homem ali, esse homem no qual ele soprou o fôlego de vida nas suas narinas, o tornando agora um ser vivente. Deus coloca esse homem ali para cuidar e cultivar, certo? Adão tem duas responsabilidades aqui que têm origem na mesma natureza: cuidar e cultivar. Gente, o que Deus quer de Adão, colocando essas responsabilidades aqui para ele? A gente está falando de um jardim, a gente está falando de uma ordem de cuidar e cultivar. Será que Deus quer fazer de Adão um bom jardineiro? Será que Deus está... Irmão, esse cara aqui vai ser um jardineiro de primeira. Vou dar uma responsabilidade para ele aqui e ele vai se tornar um cara muito bom nessa área. Provavelmente não é essa a intenção de Deus. Não é. Se a gente sabe que o jardim representava o santuário de Deus, o seu primeiro santuário, Adão, ele tem aqui a responsabilidade de cuidar e de cultivar a santidade que existe no jardim. Adão está sendo responsabilizado para cultivar o aspecto da santidade de Deus que existe ali no jardim. É isso que... essa é a intenção de Deus aqui, em dar essa responsabilidade para Adão. Sabe por quê? É impossível, gente, fluir rios de vida em um lugar promíscuo, em um lugar que não habita santidade. Num lugar promíscuo, pode chegar um rio. Esse rio chega aqui e vira um esgoto.
Ele não tem braços, ele não se espalha, ele não flui. Por quê? Ele é promíscuo, porque ele é imundo. Agora, em um lugar de santidade, esse rio, ele tem um fluxo, e ele segue nesse fluxo, e ele segue gerando vida, e ele segue gerando riquezas naturais para o benefício dos povos da terra, fazendo com que as cidades, as regiões continuem crescendo, fazendo com que as famílias continuem crescendo e se unindo a esse povo, a esse único povo. E por aí vai acontecendo. Então a santidade de Deus é o que gera vida para todos os povos da terra. É o aspecto da santidade de Deus que está sendo comunicado aqui. Esse Deus que a gente está falando, nosso Deus, que é um Deus de aliança, que é um Deus que sustenta a sua palavra, que é um Deus que empenha uma palavra e cumpre. E o texto fala: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus está fazendo aqui um pacto com Adão. Deus está fazendo um pacto de obras com Adão, que tem aqui como a finalidade presentear Adão com uma vida plena. Cara, quem quer matar o outro não fala assim: gente, coma livremente aí, ó, fica à vontade. Né? A não ser que coma livremente, tá tudo envenenado. Né? Se quiser matar é assim. Mas o que Deus falou? Coma livremente aí, ó. Coma livremente. Certo? Deus, ele deu aval para Adão, para ele desfrutar da perfeição do jardim. Enquanto ele está desempenhando ali o seu trabalho. A ideia é: desfruta do jardim enquanto você está desempenhando o seu trabalho de cultivo, de cultivar, de fazer cultura. Daí vem o termo fazer cultura, certo? De cultivo, certo? É aqui, é nisso aqui. Ele poderia ser recompensado pela vida plena, no lugar santo. Ele poderia desfrutar do melhor de Deus. É isso que Deus está propondo ali no pacto. Então, no meio do jardim, tinha 2 árvores. Deus ordena que Adão não coma dela. E em caso de desobediência, Adão ia conhecer a morte. O texto segue, gente. No próximo domingo, nós vamos continuar. Mas, chegando até aqui, a gente pode compreender algumas coisas e já começar a pensar de maneira prática o que a gente falou. Primeira coisa, desde antes do jardim, desde antes de Deus plantar o jardim, Deus já tinha um plano global. Deus já tinha um plano cósmico. E nesse plano, ele é sustentado pela natureza de aliança. Tudo que Deus sustenta, ele sustenta porque ele faz uma aliança. E a gente costuma dizer que a aliança que Deus faz não é uma aliança que nem a nossa, que nós fazemos. Porque a nossa, a gente depende da resposta da outra parte. A aliança que Deus faz é uma aliança que ele se responsabiliza. Certo? Por isso que quando Deus fala que na aliança com Abraão, que eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, isso não é uma possibilidade. Deus não está dando uma possibilidade. Deus não está requerendo dele. Pacto da graça é isso, gente. Deus não requer algo, porque ele se responsabiliza. Ele não está propondo uma ideia baseada na obediência. Se vocês me obedecerem, se vocês fizerem isso, aquilo, outro, eu vou ser o Deus de vocês. E vocês vão ser o meu povo. Não, é uma certeza.
Uma certeza que é sustentada pela aliança. Eu serei o seu Deus. Vocês serão meu povo. Então, Deus sustenta esse plano cósmico dele desde a eternidade. Sustentado, ele sustenta nessa natureza, que é a aliança, é o pacto. Lá no capítulo 4 de Gênesis, a gente vê a história de Noé, né? A história de como Deus ele firma uma aliança com Noé. A gente não vê? Então Deus ele vai continuando. Deus ele não faz novas alianças. Deus ele reafirma a sua aliança, né? Em vários momentos da história ele reafirma a sua aliança. Então, do jardim, do primeiro santuário de Deus, fluem rios que atingem povos, que atingem regiões de toda a descendência de Noé. Isso é interessante porque apresenta para nós a realidade da aliança de Deus. A aliança que Deus faz não é a aliança que agora eu vou fazer uma aliança. Não, a aliança, a estrutura do pacto, da aliança, é algo da eternidade. Desculpa, gente. Entendeu? Então, a primeira coisa é isso. Deus tem um plano e ele sustenta esse plano por meio da sua aliança. Certo? Toda a história. Segunda coisa, Deus ele governa a existência, governa a ordem natural das coisas e cria o homem para zelar, para cultivar a realidade de um lugar seguro. O lugar seguro, gente, é um lugar de santidade. O lugar de santidade é um ambiente de segurança para nós. É um lugar de segurança. Quando Deus coloca o Adão no jardim, ele está apresentando para Adão uma realidade de segurança. Uma realidade de plenitude. Plenitude. Por quê? Porque um lugar de santidade é um lugar seguro. É um lugar seguro. Gente, Deus ele nos chama a cultivar a sua santidade. Tudo começa aí. Deus ele nos chama e continua nos chamando a cultivar a sua santidade. A nossa vida é como um rio. Mas que tipo de rio é? Que ambiente nós vivemos para que esse rio ele flua? Para que esse rio ele se espalhe? Para que esse rio ele alcance? Para que esse rio lave, limpe? Que tipo de lugar é esse da nossa própria vida? Porque a nossa vida é como um rio, certo? É como um rio. Se de nós não fluir rios de vida, se da gente não fluir rios que procedem do trono do Pai, então nós não compreendemos essa aliança. Nós não compreendemos essa estrutura de Deus, essa amarração de Deus. Então Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança. Deus de aliança. Ele é um Deus de aliança. Entendeu? E eu queria terminar lendo com vocês aqui alguns textos de Apocalipse. A gente sabe que essa primeira porção do livro de Gênesis, sobre o início de tudo, tem muita ligação com os textos de Apocalipse também. Então, Apocalipse capítulo 22, dos versos 1 ao 5, fala o seguinte: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações.
Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. E no mesmo capítulo, no versículo 14, o texto diz: Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. E no capítulo 2, verso 7, o texto diz: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nesse texto aqui, o apóstolo João está se referindo à igreja de Éfeso. E o que é interessante quando ele está se referindo à igreja de Éfeso? Qual que é a mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso? Perderam o primeiro amor. Gente, a gente só perde o primeiro amor quando a gente perde o conceito de santidade. Quando a gente esquece da realidade santa de Deus. Santa de Deus. Certo? Interessante que durante a história bíblica a gente tem lugares físicos que simbolizam aí o lugar onde se pode ver Deus, né? Um lugar santo, né? O jardim, como a gente falou, um santuário, um lugar para se ver Deus, um lugar perfeito para ver Deus. A gente tem o tabernáculo no Antigo Testamento, que era o lugar onde se poderia ver Deus, né? Mas a realidade máxima dessa história é que em Cristo é onde habita a maior realidade, onde se pode ver Deus, na pessoa de Cristo. João vai dizer que é aquele que, em alguma expressão, aquele que tabernaculou entre os homens. Aquele onde se pôde ver a glória do Pai. Aquele que armou a sua tenda. Lembrando que quem arma tenda não quer morar, né? Tá de passagem. Aquele que tabernaculou. Cristo não é apenas uma pessoa ou uma divindade. Cristo é um lugar seguro onde se pode ver o Pai. Onde nós podemos ver a Deus. Por isso que João vai dizer: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória, porque em Cristo se pode ver a Deus. É em Cristo que nós temos o lugar seguro. É nele que é o nosso ambiente. É nesse que é a nossa segurança. É nele. Um lugar santo. Um lugar de plena comunhão. O Éden o jardim, era um lugar de plena comunhão. Era um lugar de santidade. Era um lugar. Agora em Cristo, lá em Atos a gente vai ver, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui não é a rebeldia do texto, né? Tipo, é subversivo. Abolir os templos, porque Deus não está lá, o negócio é ir para a rua. Tudo. Não é isso. É que Deus, Ele não pode, você não pode prendê-lo a uma caixa. Porque Deus é muito grande. Deus é muito maior. E Ele não se revela mais em um lugar. Não é mais em um lugar que se pode ver Deus. Mas é agora na pessoa de Cristo. Que apresenta para nós uma realidade onde nós encontraremos novamente o paraíso. Que é o lugar que era para Adão estar se não tivesse pecado. Cristo quer esse lugar seguro, que agora, onde nós podemos ver Deus,
que agora o ambiente de santidade, onde nós podemos ver Deus, é aquele que media o nosso caminho de volta para a origem. No paraíso. Onde o texto de Apocalipse está dizendo que nós teremos acesso agora à árvore da vida. O que Deus falou para Adão? Tem 2 árvores aí, cara, no meio do jardim, que você não pode comer. Adão não acessou a árvore da vida. Ele acessou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, até mesmo quando a serpente vai falar com Adão e com a Eva, fala, não, Deus não levou muito a sério. Não acredita não, acho que ele exagerou. Pode comer sim. Isso daí é porque, talvez se vocês comerem, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal. Só por isso. Né? Só que quando nós estivermos novamente ao nosso lugar de origem, eternidade, nós fomos criados para a eternidade. E a gente sempre tem falado, eternidade não é algo que é só futuro. É passado e é futuro. Então nós retornaremos para a origem, indo para frente, olhando para essa eternidade, que é o mesmo plano de Deus na origem da eternidade passada. Então nós acessaremos agora o paraíso, o lugar onde nós podemos acessar. Ao vencedor lhe darei de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Nós comeremos da árvore da vida. Nós acessaremos esse lugar. Nós retornaremos para o paraíso, que é o lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais violência, não haverá mais maldade, não haverá mais boletos, não haverá mais nada disso. O que vai haver? Uma realidade plena, a plenitude da nossa vida em comunhão com o nosso Criador. Aí agora Deus vai falar assim, ó, comam livremente. Ah, mas não vai ter nenhum ali no meio que não pode, comam livremente. Andem pelas essas ruas aí. Andem pela Nova Jerusalém. Acessem esse paraíso. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Então, que nós possamos, gente, aprender a olhar para a santidade como um guia da nossa vida. Um guia que torna em nós, faz com que nós sejamos rios que se espalham, que alcançam, que estende e que vai para longe. Certo? E que a gente tenha essa esperança viva de que um dia nós estaremos no paraíso, com Deus, com Cristo, desfrutando da plena relação, desfrutando do verdadeiro encontro, né? Sem nenhuma preocupação. Como eu amo pensar nesse dia, como eu sonho com esse dia, né? O grande dia do Senhor. O dia que nós nos encontraremos com Ele nos ares para morar nas várias moradas que Ele disse, que Jesus disse que tinha preparado para os seus. Amém? Queria que você baixasse sua cabeça, faça uma oração. Faça uma oração, peça que Deus te dê senso de santidade, que nós possamos olhar para a santidade não apenas como algo religioso, mas como algo que agrada o coração de Deus. Que você faça uma oração, peça ao Senhor isso, peça ao Senhor.